Então, ó, na semana passada, eu tinha parado com vocês, né, no finalzinho aqui, da parte de HIV, então a gente discutia a respeito do PrEP, né, as relações que isso tem em relação à prevenção no caso do HIV, né, ali da contaminação, e dando sequência às nossas viroses, meninos. Uma outra doença grave, bastante grave, que precisa ser rapidamente, né, atendido aí para evitar complicações, é a raiva. A raiva também é conhecida com o nome de hidrofobia. E por que desse nome? O que significa hidro? Você tem água, fobia, medo. Essa é uma doença que a forma de transmissão dela, ela vai acontecer pelo contato de saliva de animais mamíferos que estejam doentes, principalmente através das mordidas, mas isso aqui também pode ser transmitido através de por exemplo, um animal que arranhe, né, ali. Em ambiente urbano, a gente tem cães e gatos como sendo os principais responsáveis por fazer a transmissão dessa doença. Em ambientes rurais, a gente continua tendo cães e gatos, mas também a gente deve adicionar os morcegos hematófagos, tá? Que pode acontecer também na cidade. Estava dando aula sobre isso aqui esses tempos atrás, aqui em Goiânia. E aí eu perguntando, né, se alguém já tinha tomado antirrábica, a menina foi respondeu que sim. E aí eu perguntei como, né? Aí ela foi contar a história, por que ela tinha tomado antirrábica. Ela foi mordida por um morcego na casa dela. Detalhe, ela morava num apartamento, cara. No 10º e alguma coisa andar, um morcego veio voando, bateu na janela da casa dela. E aí ela foi, saiu pra ver o que era, ela só escutou barulho. Quando ela saiu, ela colocou a mão no parapeito, o morcego tava do lado e mordeu ela. Falei, filha do céu, você virou o Batman? Não, não, teve que tomar uma antirrábica por conta disso. Isso, o jeito mais besta do mundo, né? O que é o sintoma que essa doença ela provoca, cara? Uma encefalite grave, uma inflamação grave do sistema nervoso e além de uma agressividade excessiva. Pensa, qual a relação entre o aumento da agressividade e a transmissão dessa doença? Se o animal está mais agressivo, ele vai morder. Se ele vai morder, ele transmite mais a doença. E surgiu um dos sintomas clássicos antes de surgir, né, a encefalite, que é o aumento da salivação. Além disso, uma dificuldade de deglutição, porque o animalzinho, no primeiro momento, o vírus parasita a glândula parótida. Ao parasitar a glândula parótida, isso causa uma inflamação e uma dor tão grande que o animal não consegue engolir saliva. Se ele não engole saliva, ele não consegue engolir água também. Quando você chega com a tigelinha de água perto do animal, o que o bichinho faz? Ele corre. E aí o povo fala, vai, parece que o cachorro está com medo da água. Hidrofobia. O medo da água é por conta da dor que ele está sentindo. É semelhante ao que acontece quando você está com garganta infeccionada. Acho que todo mundo aqui já teve alguma vez na sua vida, né? E quando você olha para a água, você fica pensando, meu Deus, eu tenho que beber esse trem, vai doer. E aí, na hora que você engole, o que acontece, né? Na hora que passa, na hora que o troço desce ali, você faz careta na hora, né? Você engole já na hora faz a caretinha ali, né? Por conta desse processo, dessa passagem que está acontecendo, né? Do componente ali gerando essa irritação. Então, você tem uma encefalite, uma agressividade, um aumento de salivação e uma dificuldade, né, de deglutição como sendo os sintomas clássicos. Essa doença não tem cura, tá? E a forma principal de profilaxia consiste na vacinação de animais domésticos. Essa é a única vacina gratuita distribuída, né, para cães. Todas as outras vacinas têm que ser pagas para os animaizinhos, cães e gatos, né? E a vacina antirrábica é para seres humanos. Você tem que fazer um processo, né, de vacinação quando há suspeita de contaminação. Tá? O protocolo, em alguns locais, por conta da restrição de verba, ele mudou. Tá? O que eles estão fazendo? Se você for mordido por um animal, eles vão te perguntar, você conhece o animal? Aí você fala, não, né? Se não, eles vão te vacinar. Se você falar, não, eu conheço, ele vai perguntar, o animal foi vacinado? Você fala, não sei. Ele fala, você tem contato com o animal? Você vai. Tem. Eles vão falar para você, monitora o animal. Se ele morrer, volta aqui. Aí eles te dão a vacina. Tá? Por conta da restrição de verba, porque, enfim, é uma vacina que não é barata de ser comprada, né? E aí a disponibilidade que tem de doses, ela deu uma encurtada, né? Por conta da crise financeira que a gente tem passado nos últimos tempos aí. Antigamente a vacina, ela era dada com doses seriadas. Eram 3 semanas de vacina, e quando cada dose, eles davam ao redor do umbigo, fazendo injeções ao redor do umbigo do indivíduo. Hoje, infelizmente, não é mais assim, é uma única dose aplicada no bracinho e sussa, né? E aí, o que fazer, cara? Por que tem que tomar uma vacina? Para evitar que você desenvolva o sintoma da infecção. Aqui a gente consegue ver, né, a paciente em caso sintomático, né, em humanos, você vê a questão da dificuldade de deglutição, olha a cara dessa pessoa, né, o quão dificultoso para ele estar sendo engolir esse negócio, e aqui um paciente, né, numa situação de UTI, com um lacrimejamento excessivo, né, salivação excessiva, por conta do crescimento do vírus. E aqui a gente consegue ver o animal com agressividade, né, e a salivação intensa acontecendo aqui. Beleza? Em termos de vestibular, Isabela, tem cura, tá? Existe um soro que pode ser administrado. Só que a questão é que esse soro, ele não tem um índice de chance de cura, né, sem sequelas, muito grande. Então, a maioria das pessoas que desenvolve raiva na fase sintomática acaba tendo sequelas pela vida como um todo, tá? Inclusive podendo até morrer. O ser humano aumenta um pouco dessa questão da agressividade, Laura, mas muito menos, obviamente, do que nos animais, tá? Mas sim, existe, né, às vezes, alguns instintos, reflexos que podem ser hiperreativados nessa situação. A dengue é uma outra doença que a gente tem muitos casos caindo, né, em prova a respeito disso. Então, as arboviroses, o que significa arbovirose? Arthropoid virus, né, ou vírus nascidos em artrópodes. São aqueles doenças que têm como principal vetor insetos, né, que fazem essa transmissão. Mosquitos fazem essa transmissão. E aí a gente tem a dengue como a primeira das arboviroses. Ela é causada pela picada, ela é transmitida pela picada do Aedes aegypti, que é causada por um vírus. Tome cuidado com isso, para não confundir o agente causador com o agente transmissor. O Aedes aegypti transmite, quem causa é o vírus. Tá? O sintoma que essa dengue provoca é dor no corpo, vômito, diarreia, prostração. O que é isso? O que é prostração? Aquela sensação de corpo ruim, sabe? Aquela sensação de morrência, né? E febre alta. O tratamento é sintomático, tá? Não há tratamento específico para dengue. E aí, o que você vai fazer? O indivíduo está com dor no corpo, o que você vai fazer? Analgésico. Está vomitando? Antiemético. Está com diarreia, né? Nesse caso, você faz a reidratação do cara, normalmente não se dá medicamento para cortar a diarreia. Febre, dá um antitérmico para esse indivíduo e espera o organismo reagir àquela infecção. Quanto tempo, em média, você tem essa doença aqui causando sintomas no indivíduo?
algo em torno de 7 a 10 dias. É o tempo médio de duração desses sintomas. Só que tem que tomar muito cuidado com qual medicamento vai ser usado no combate aos sintomas, porque o ácido acetil salicílico, ele não deve ser usado em caso de suspeita de dengue. Eu acho bem legal que no Brasil a gente tem propaganda de remédio na televisão, né? Aí o povo tudo feliz, tome remédio, como se tomar remédio fosse a melhor coisa do mundo, né? E aí no final entra aquela tela azul e um cara falando, aí você botar em slow motion, você consegue entender o que ele fala, né? Que esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. E por que disso? Porque existem muitos medicamentos que eles são inibidores da agregação plaquetária. Se você inibir o processo de formação de coágulos e o vírus arrebenta a parede dos vasos sanguíneos, provocando hemorragia, isso pode provocar um quadro de hemorragia mais severa no cara e matar, tá? Então, na forma hemorrágica, além dos sintomas acima, a gente tem alterações do sistema de coagulação, o que pode fazer com que haja sangramento de órgãos, inclusive sangramentos internos, que podem provocar a morte desse indivíduo por conta de uma hemorragia severa, perfeito? Eu tenho certeza que boa parte de vocês aqui já teve dengue, eu já tive 2 vezes, inclusive, e essa doença, ela tem uma prevalência muito grande no Brasil, tá? Aqui a gente consegue ver as áreas, né, de abrangência do Aedes, você vê que nenhum lugar do Brasil está livre do mosquitinho. 0 significa que a gente não tem a presença desse mosquito, 1 significa que tem uma alta abrangência. Nos poucos locais onde a gente não tem, tá aqui, ó, lá na região do Rio Grande do Sul, principalmente na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense. Por quê? Por que a Serra Gaúcha, a Serra Catarinense, as regiões aqui ao norte, as regiões mais ao sul, você não tem a presença desse mosquito? Enquanto nas regiões mais centrais, o Aedes está presente em grande quantidade. Calor, tá? Esse é um mosquitinho que ele é bastante adaptado a climas mais quentes, tá? Em climas mais frios, como você percebe, ele não se dá muito bem, beleza? A dengue, ela vai gerar como sintomas, né, esses aspectos que eu citei com vocês, e a cereja do bolo, a última fase, é a fase de manchinhas vermelhas pelo corpo, que coçam, que é uma beleza, né? Essa é a fase final. Então, a dengue, ela vai pintar o corpo cheio de manchinhas aí, na fase mais do curso final dessa doença. Tome cuidado com os medicamentos que são usados, tá? Porque o povo tem mania de usar um monte de coisa diferente, né? Do tipo, toma, citar um caso que aconteceu comigo. Eu tive dengue, e a primeira vez que eu tive dengue, minha avó me deu um tal do sumo do melão São Caetano. Sumo do melão São Caetano, sumo é o suco da folha. E aí, cara, alguém teve a brilhante ideia de falar pra minha avó que ela tinha que fazer o suco da folha, e não era pra coar, que era pra dar com as folhinhas junto. Aí minha avó bateu aquele troço no liquidificador e falou, me dá um copão desse tamanho assim, falou, toma que amanhã você vai estar 0, né? Eu tinha uns 12 anos na época, peguei e bebi aquele troço de guti-guti, né, de uma vez, assim. Na hora que bateu no estômago, cara, do jeito que bateu, voltou, né? Eu saí correndo pro vaso pra chamar o Raul, né? Se abraça o vaso, começa e vomita um monte lá. Cara, o vômito vinha tão forte, mas tão forte, que as folhinhas de melão São Caetano ficaram saindo pelo nariz e machucaram meu nariz inteiro. Pensa, você tá com dengue, cara. Como você tá com dengue, a taxa de plaqueta já tende a baixar. Causar lesão, o que isso pode provocar? Hemorragia. Aí, velho, né, ficou tudo machucado, eu tirando lá os pedacinhos de folha de melão São Caetano. Aí deitei, fiquei lá, né, um tempo, tal, melhorei. Voltei pra Goiânia, isso foi no interior de Mato Grosso, e aí eu lembro de assistir no Globo Rural e passando uma reportagem do melão São Caetano. E falando que o melão São Caetano tinha um valor comercial muito interessante, valor nutricional bastante interessante também, mas tinha que tomar cuidado com as folhas, que tinham substâncias que eram tóxicas pro fígado. E minha avó falou, obrigada. Por quê, meu neto? Foi pela tentativa de homicídio que a senhora fez, né? Quase tenta me matar de um monte de jeito diferente. A dengue também interfere diretamente sobre o fígado. Então, cuidado com esse negócio. O povo fala assim, se é natural, não faz mal. Vai lá, chance. Pega uma folha de comigo, ninguém pode, e come, pra você ver como é que se o natural não faz mal. Pega uma folha de mandioca brava e come, pra você ver o que acontece. Não faz um troço desse, tá? Então, vai com calma, toma cuidado com os medicamentos aí. O ciclo da doença, o Aedes, ele é transmitido, né? A doença ela é transmitida pela picada desse carinho, e quando o mosquito se contamina, ele transmite isso para os ovos. Aqui a gente consegue ver a presença dos ovos, né? Com a presença da água, com os ovinhos lá dentro, que eclodem e dão origem a uma larva. Nesse caso, o que fazer, então, para não ter a doença? Cortar a via de reprodução desse mosquito. Evitar água parada, disparadamente, a melhor forma a ser feito. Tá? Outra doença grave também, que a gente tem relação direta com Aedes aegypti, é a febre amarela. Febre amarela, recebe esse nome por conta dos 2 principais sintomas. Você tem febre e fica amarelo. Faz sentido, né? Por que fica amarelo? Isso é sinal de quê? Amarelamento do corpo é sinal de lesão hepática, tá? O fígado é fortemente atacado pelo caso desse vírus. Isso aí, Isabela, pelo excesso de bilirrubina na corrente sanguínea, tá? Isso aqui também pode surgir em outras doenças, que a gente já conversou sobre algumas, que também provocam esse negócio. Como, por exemplo, você tinha, né, lá na parte protozoótica, você tem vocês a malária, que também provoca esse quadro de amarelamento do corpo. O sintoma que essa doença ela provoca é uma dor muito forte no corpo, uma dor na região do abdômen, principalmente no quadrante superior direito, que é o local de um fígado fica presente, complicações hepáticas e febre bastante alta. O tratamento consiste em tratar os sintomas. E a melhor das profilaxias, quem quer? Vacina. Existe vacina para dengue? Existe, tá? Não sei se você sabe, mas tem vacina para dengue. Só que ela não faz parte do calendário público de vacinação. E outra, ela é uma vacina diferente. Ela só é indicada de ser aplicada em quem já teve dengue. Se você não teve dengue em nenhum momento da sua vida, não é indicado que você faça por conta do risco de hemorragia, que pode acontecer com o uso dessa vacina. Para a febre amarela, isso não acontece. Tá? Essa vacina ela é bastante já conhecida e provavelmente você já tomou o número de doses necessárias para te proteger a vida como um todo. Por quê? A vacina para febre amarela são indicadas 2 doses, tá? Então você toma uma dose, 10 anos depois você toma um reforço e nunca mais você vai ter essa transmissão. Isabela, o que acontece? Quando você gera esse processo de sensibilização e a produção dos anticorpos, a vacina, o anticorpo que foi produzido, se você tiver dengue, ela pode, na verdade, ajudar o vírus a entrar dentro da célula. Por quê? O vírus, quando o anticorpo se liga, ele faz 3 mecanismos de ação. Você tem neutralização, a gente tem a aglutinação e a opsonização.
A opsonização é quando o agente infeccioso, o anticorpo se liga nele e sinaliza para o sistema imunológico a fagocitar aquele cara. E aí o vírus, ele pode, na verdade, na fase inicial, ajudar na entrada dele dentro da célula, ele fazendo assim com que ele reproduza em grande quantidade, né, dentro do seu organismo, e causando uma viremia muito grande. É igual o que acontece em relação à dengue, se você já teve ela uma vez, ela aumenta a chance da dengue hemorrágica acontecer uma segunda vez que você tem, tá? Então, a dengue hemorrágica pode acontecer em qualquer dengue, mas ela, via de regra, estatisticamente falando, ela é maior a chance de acontecer numa segunda dengue do que numa primeira, porque o anticorpo que você produziu contra a primeira dengue ajuda muitas vezes no processo de entrada desse vírus e aumentando a viremia em maior quantidade. Beleza? Da febre amarela, essa vacina, ela precisa ser administrada com cautela em pessoas com mais de 60 anos. Então, se uma pessoa de mais de 60 anos ainda não recebeu a dose de reforço, ela precisa de uma autorização médica por conta dos efeitos colaterais que ela pode provocar, tá? A febre amarela é transmitida em ambientes urbanos pelo Aedes aegypti, em ambientes rurais pelo Hemagogos, tá? Esse carinha aqui, ele fica em ambientes de floresta, tá? Então, para quem mora perto de mata, provavelmente você tem esses carinhas aqui, e ainda, em ambientes de cidade, a gente tem o famoso Aedes aegypti, né? Cheio dessas manchinhas, e tem um primo dele, o Aedes albopictus, que também pode fazer essa transmissão da febre amarela, da dengue, e ainda da chikungunya e da zika. Chikungunya é uma outra arbovirose que significa literalmente aquele que se curva, em um dialeto lá da Tanzânia, o local onde esse vírus ele foi inicialmente isolado, tá? A transmissão acontece pela picada da fêmea também, do Aedes aegypti e do Aedes albopictus, e o principal sintoma é uma febre muito alta e uma poliartralgia grave. O que é isso? Dor nas articulações do corpo, que pode durar, meninos, pasmem, de uma semana a um ano, tá? Tem gente que às vezes está até mais de um ano sofrendo por conta da chikungunya, causando quadros de inflamações generalizadas pelo corpo. A maioria das pessoas fica com esses sintomas por até um mês, mas existem algumas pessoas que ficam bastante tempo causando inchaço, causando, né, um desconforto bem grande em relação às articulações. O tratamento consiste em tratar os sintomas, né? Então, o uso de medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos, e a principal forma de evitar a doença, combate ao vetor. A chikungunya, ela provoca isso. Então, você vê que existe um inchaço muito grande, né, nas articulações desses indivíduos, e aqui a gente consegue ver em crianças a formação de flícteras, são bolhas, né, que podem acontecer na pele dessa criança aqui por conta da chikungunya. Então, às vezes, em criança, tem muita doença que tem manifestação clínica um pouco diferente. Por exemplo, Covid. Covid em criança, muitas vezes não gera quadro respiratório, ela gera muito quadro intestinal. Então, o menino, muitas vezes, inclusive, às vezes, o médico demora a diagnosticar que é Covid por conta de não ser os sintomas clássicos, né, de Covid. Isso muitas vezes vai provocar quadro de diarreia, de vômito nessa criança, e aí quando chega lá, já está num estágio, às vezes, um pouquinho mais grave, né, ali da doença. Chikungunya causa quadro, muitas vezes, de erupção cutânea, enquanto em adultos, a região aqui das articulações acabam sendo bastante afetadas. Beleza? E a última das doenças, né, que o Aedes consegue transmitir é a Zika. A Zika ela é transmitida pela picada do Aedes aegypti e albopictus também, e olha isso aqui, ó, não sei se você sabe, hein, mas Zika é DST, sabia? Como é que você pode pegar Zika também? Então, através de uma relação sexual, se pode fazer essa contaminação também, tá? Quais são os sintomas que a Zika provoca? Febre, dor de cabeça, dor de corpo. Eita, professor, mas é a mesma coisa de Zika, de dengue, de febre amarela, de chikungunya. Galera, os sintomas são muito parecidos. O que o médico vai usar como diagnóstico diferencial? Bom, dengue costuma baixar plaquetas durante o curso da doença e provoca dor de cabeça muito forte, especialmente atrás dos olhos. No caso da chikungunya, ela costuma provocar um quadro de inflamação muito grave nas articulações. Febre amarela é bem raro de acontecer por conta da vacina, felizmente, e ela causa o quadro de amarelamento do corpo. E a Zika, o principal fator que vai ser usado como diagnóstico diferencial é isso aqui, ó, a conjuntivite. Além de que Zika provoca manchas no corpo na fase inicial, dengue provoca na fase final do curso da doença, tá? O tratamento consiste em tratar os sintomas, e a forma, né, de profilaxia principal também, combate ao vetor. Então você tem, né, essa doença, cara, estudos da Fiocruz têm mostrado que o Culex pode transmitir também a Zika. Isso é um problema bem grande. Por quê? Onde é que eu encontro esse Culex? Tá? Dengue é sempre transmitida pela fêmea, tá, Natália? E por quê? Porque os machos não se alimentam de sangue, tá? Os machos se alimentam de seiva de planta, eles são fitófagos, enquanto a fêmea, ela é hematófaga. A dieta hematófaga da fêmea gera um teor de proteína maior para ela, e esse teor de proteína maior ela pode usar na maturação dos seus óvulos para o processo de reprodução, tá? O Culex é aquela muriçoca comum, sabe aquele que você tá, na hora que você tá dormindo, começa zoom no seu ouvido, né? Eu sei que tem gente do Brasil inteiro aí, então vamos lá para os outros nomes que a gente dá para esse cara. Muriçoca, mosquito, carapanã, né? Que mais que o povo chama, né? Enfim, você tem vários nomes diferentes para aquele mosquitinho que fica fazendo barulhinho, né, no ouvido. O pernilongo, né, outro nome que ele tem, ele também pode fazer essa transmissão, o que é um problema, porque o Aedes pica principalmente no final da tarde. Então ele é um mosquito que ele está mais adaptado à transmissão dessas doenças de um intervalo de 5 até mais ou menos 8 horas, 7, 8 horas da noite. Já no caso do mosquito comum, ele pica principalmente durante a noite, tá? E aí a gente aumenta o intervalo de possível transmissão que a gente tem para isso, tá? Isso, é o mesmo da filariose, tá? O Culex é o mesmo que causa isso. E sim, Ana, a Zika, ela pode estar associada com alguns casos, algumas outras doenças aqui. Então, a febre Zika, ela pode provocar essas manchas, ela pode gerar conjuntivite, uma febre mais alta e uma diarreia.
E a Zika, o problema que a gente tem é que ela está intimamente relacionada com alguns outros casos. Tá? Ela está relacionada com microcefalia, tá? Que é quando a gente tem uma redução do perímetro cefálico da criança. Então, na hora que a criança nasce, o médico toma uma série de medidas da criança. Uma delas é o perímetro cefálico. Quando isso é menor do que 32 centímetros, aqui a gente consegue ver isso nitidamente, né? Isso é um sinal de que a criança ela teve uma má formação neurológica. E a Zika aumenta muito a chance disso acontecer. Tá? E tem uma série de trabalhos que mostram isso. Em 2016, a gente teve surto que aconteceu de Zika no Brasil. E aí o número de casos de crianças microcéfalas aumentaram drasticamente, né? E aí uma série de trabalhos começaram a pipocar mostrando a relação muito forte. Aqui a gente vê um trabalho que foi publicado por pesquisadores brasileiros, onde você vê um camundongo que foi, né, não tratado, e um camundongo cuja mãe dele, durante a gestação, foi infectada com Zika VBR. BR por quê? É nós, é o nosso Zika. O Zika brasileiro sofreu uma série de mutações que não aconteciam em outros locais do mundo, e que isso fez o processo, né, de transmissão mais eficiente aqui no Brasil. Aqui a gente vê um estudo chinês mostrando também, ó, os cérebros dos animais de uma linhagem que foi infectada e de uma linhagem que não foi infectada. Eu consigo ver nitidamente cada barrinha dessa aqui, ó, esta barra e esta barra tem os mesmos tamanhos. Você consegue ver que aqui, ó, a barrinha começa e termina no cérebro. Aqui o cérebro termina antes da barra. Isso mostra então que neste eixo houve uma redução, assim como neste eixo aqui também. Essa barrinha que você está vendo aqui, ela tem o mesmo tamanho que essa barrinha, mostrando que houve uma redução do tamanho do sistema nervoso e não só do sistema nervoso, né? Mas a Zika também pode estar associada com Guillain-Barré, tá? Pergunta da Ana Júlia aí. A síndrome de Guillain-Barré é uma síndrome desmielinizante, que pode provocar um quadro de destruição da bainha de mielina, permitindo com que o impulso nervoso ele não aconteça de maneira mais saltatória, e sim de maneira linear, tá? Mas não é só a Zika que causa isso. Você tem um monte de outras infecções virais que podem causar Guillain-Barré. Eu tive um aluno aqui em Goiânia, hoje ele está terminando medicina, inclusive, que ele tem Guillain-Barré, uma síndrome, né? Então não vai curar nunca. E ele teve uma crise, né, de destruição da bainha de mielina que foi causada por conta de cachumba. Teve um surto de cachumba que aconteceu aqui em Goiânia, e uma das escolas que eu trabalho aqui em Goiânia, cara, teve uma turma minha de 55 alunos, 45 desses tiveram cachumba, né? E aí ele foi um desses meninos que teve cachumba. E ele desenvolveu Guillain-Barré por conta da cachumba, um vírus relativamente simples, né, que na maioria das pessoas não provoca grandes problemas, mas ele, por uma questão de perfil genético, acaba aumentando essa chance. E aí outras coisas que podem desencadear, né, o gatilho para Guillain-Barré acontecer, você tem, por exemplo, vacinas, tá? Então quem tem Guillain-Barré, vacina é uma coisa que tem que se tomar com precaução, porque a hiperreatividade do sistema imunológico que a vacina provoca, ela eventualmente pode ser o desencadeador também dessa síndrome aqui, tá? José perguntou se Zika pode causar meningite. Potencialmente sim, tá? Mas normalmente não é a maior das causas virais de meningite, tá? Existem alguns outros vírus que eventualmente têm chance maior de causar, como por exemplo até o herpes, tá? Então você pode ter uma encefalite ou meningite herpética, sabe? Tenso, bem tenso. O Covid também está relacionado com essa síndrome, perfeito, Lorena. Então também, né, qualquer infecção viral forte, ela pode ser gatilho para fazer essa hiperreativação e início de Guillain-Barré. Então, fazendo uma avaliação, né, entre os sintomas, a gente consegue ver que Zika, chikungunya e dengue tem um monte de coisas que são comuns. Como eu te disse, o que normalmente o médico vai usar como diagnóstico diferencial. Vermelhidão dos olhos, que na Zika costuma ser bem presente. Chikungunya, um quadro de dor intensa nas articulações. Tá? E a dengue, o quadro onde essas dores, elas são na região do olho atrás, e a febre é sempre alta e de início muito rápido. Tá? Sempre está presente na dengue esse quadro de febre. Outra infecção que a gente tem é lá, gripe, né? Essa é muito comum, e essa aqui eu tenho certeza que a maioria de vocês, a maioria de nós, todo ano acaba desenvolvendo uma gripezinha aí, né? O que causa a gripe? É um vírus chamado de influenza. Como é que se pega a gripe? Transmissão oral respiratória, né? A gente tem gotículas de saliva que acabam sendo expelidas e isso passa para outra pessoa. Contato pessoa a pessoa, o contato com objetos que estejam contaminados, tudo isso pode passar. Contato direto ou indireto. O sintoma que a gripe provoca, febre, calafrio, o que é isso? Aquela sensação de arrepio nas costas, né? Como diz minha avó, é a morte que está passando perto. Às vezes é mesmo, né? Porque gripe pode matar? Pode, tá? É comum? Não, felizmente não. Mas ela pode matar, especialmente em pacientes mais idosos, né? E dor de cabeça e dor muscular. Não existe um tratamento que costuma, na maioria dos casos, ser administrado. Está escrito que não existe, mas até existe. Tem sim tratamento para gripe. Mas quando é que você vai usar esse tratamento para gripe normalmente? Quando o paciente está, né, num nível mais severo de infecção. Tem o Tamiflu. O Tamiflu é um medicamento que ele inibe a replicação do vírus, só que na maioria de nós, na maioria das pessoas, esse Tamiflu não vai ser administrado, tá? Ele costuma ser usado mais em ambiente hospitalar ou em pacientes que têm um risco grande de desenvolver forma grave da doença, principalmente por conta de alguns tipos de vírus, né? E aí a Mariana falou que ela tomou conta da H1N1. Quando a gripe suína, né, como era chamada, ela surgiu, esse era um medicamento que foi bastante utilizado para evitar que as pessoas desenvolvessem a forma grave, tá? Qual a relação entre a infecção com a doença, a destruição da bainha de mielina? É o seguinte, quando o indivíduo ele tem uma infecção por um vírus, o sistema imunológico ele vai se tornar hiperreativo para gerar uma resposta imune e destruir aquele corpo estranho que está presente ali. A doença, a síndrome de Guillain-Barré, ela é uma síndrome que causa uma desmielinização, que é a destruição da bainha de mielina por uma causa autoimune. O seu sistema imunológico bastante ativo provoca um quadro de destruição da própria bainha de mielina. Então, essa relação. A infecção gera um aumento de atividade do sistema imunológico e essa aumento de atividade vai provocar o quadro de destruição da bainha de mielina. Beleza? O Edis pode transmitir as três? Pode, Rebeca. Inclusive, encontraram aqui no Brasil, algum tempo atrás, um Edis que tinha as três doenças. Ele tinha dengue, zika e chikungunya no mesmo animalzinho, tá?
Sobre a gripe, voltando para cá, o tratamento costuma ser o uso de medicamentos que aliviam sintomas. Professor, mentira. Tem tratamento para gripe, sim. É o famoso, né, chazinho de vó. As vó que são boas, né, fazer aquele chá. Aí ela bota um monte de coisa lá dentro, mel, açafrão, agrião, parece o caldeirão da bruxa, né, pata de barata, asa de borboleta, né, mistura eletrosa ali, e aí você toma. Cara, o que o chazinho faz é tratar sintoma. E além disso, ele gera um conforto, até emocional, digamos assim. Mas ele não consegue agir em cima do vírus propriamente dito, tá? O uso de alguns medicamentos específicos, o Tamiflu, às vezes até consegue fazer isso, mas principalmente você vai fazer o uso de medicamento para aliviar o sintoma. Outra coisa que também não ajuda, tá? Não adianta, vitamina C. Aí esse é o que o povo mais briga, né? Fala, mentira, professor. Quando eu tô com gripe, eu tomo um tablete de vitamina C por 7 dias e fico bom. Uhum. É a vitamina C. Não é seu sistema imunológico, não, criatura, que tá lá agindo, eliminando o vírus. E aí você fala que é a vitamina C que faz o processo, né, de... Cuidado, isso tem nome em ciência, a gente chama isso de anedota científica. A anedota científica, galera, é atribuir a causa de explicação de um fenômeno biológico a algo que não é o real, o responsável. É tipo assim, né, usando uma analogia bobinha, você tá com, sei lá, dor de cabeça, alguém vira pra você e fala assim, toma de pirona e dá 3 pulinhos que melhora. Aí você vai lá, toma de pirona e dá 3 pulinhos. E aí o que você fala? Rapaz, dar 3 pulinhos é bom pra dor de cabeça, ó, é só dar 3 pulinhos que a dor de cabeça vai embora. É igual isso, usar a vitamina C e o seu sistema imunológico agindo contra o vírus. Quem foi? Foi a vitamina C. Véi, não adianta. A vitamina C em excesso, inclusive, ela pode ser prejudicial para o seu organismo, gerar toxicidade, e ela acaba sendo, boa parte dela, eliminada na urina. Para quem toma tabletinha de vitamina C, você já deve ter visto que a sua urina fica com um cheiro mais forte e uma cor mais intensa, porque parte da vitamina C está sendo perdida na urina. Ali. Beleza? Dúvidas? É isso aí, a Mariana até falou que 70% sai no xixi. A vitamina C, ela é um método preventivo, então não é para você tomar quando você está com gripe. Na verdade, o ideal seria tomar, né, vitamina C todos os dias. E o ideal é que isso fosse fornecido pela sua alimentação. Então, o quanto de vitamina C que você precisa por dia pode ser fornecido, por exemplo, em uma laranja e meia. Uma laranja e meia já tem tudo que você precisa. Ou então, em 3 acerolas, né, ou em cerca de 10, de 10 gramas de pétalas de rosa, você também tem uma quantidade de vitamina C, né, significativa. Deixa eu ver como assim, pétala de rosa. Sim, não sei se você sabe, mas pétala de rosa é riquíssima em vitamina C. E sim, pétala de rosa dá para comer. Tem salada de pétala de rosa. Já comeu? Tá do pobre, vou te contar, é difícil. Eu nunca comi uma salada de pétala de rosa, nossa senhora. Eu também não. Até ir numa festa de casamento de uma amiga da minha esposa. Ai, acho que eu nunca me senti tão pobre na minha vida, né? Normalmente você vai em casamento, qual é a salada que tem? Salada tropical, né? Salada tropical é aquela salada de alface, tomate, manga e é aquele trem lá que o povo põe. Aí eu cheguei nessa festa, bicho, acho que eu nunca vi tanto tipo de salada na minha vida. E tinha uma da salada que tinha um monte de pétala de rosa por cima. Aí eu olhei pra minha esposa e falei assim, chamou lá, ó, caiu o arranjo em cima da salada. Aí eu vi o povo tudo pegando, botando no prato, eu olhei pra cá e falei, não, é pra comer, será que é bom? Pegando. Então aqui pôs o primeiro na boca, na que você come. Gostoso. Bicho, é muito azedo. Porque a vitamina C é o ácido ascórbico, né? Então existe uma grande quantidade desse componente, o ácido ascórbico ali, que tem essa ação, né? De fortalecimento do sistema imunológico, mas, de novo, de forma profilática, tá? Não para tratar a infecção. Tranquilo? Melhor coisa que você faz para não ter gripe, o que é? Vacina. Além disso, outras coisas que você pode fazer, evitar o contato com pessoas que estejam infectadas e permanecer, né? Evitar permanecer em ambientes fechados por muito tempo aí. Tem a variedade de carne. Adriano, tinha também, viu? Normalmente você tem, nos casamentos, qual que é o menu principal? Você tem lá, né? Alguma carne ao molho madeira, né? Um povo aqui é filé, filé ao molho madeira. E aí, normalmente, algum frango, que eles colocam com algum molho lá. E esse tinha um monte de coisa diferente também. A gripe, cara, ela é uma doença que ela é transmitida, ela é causada por um vírus, que ele tem 2 proteínas na superfície aqui, ó. Hemaglutinina e neuraminidase. E aí, hemaglutinina começa com o quê? H. Neuraminidase começa com N. E a gente vai dar o nome desse vírus de acordo com qual hemaglutinina e qual neuraminidase está presente. De forma que eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o H1N1, que foi o responsável por causar a gripe espanhola. Professor, mas a gripe suína também é H1N1, então significa que é o mesmo vírus? Não. E tem diferenças, tá? Por quê? Porque aqui eu estou falando de apenas 2 proteínas. Você tem um monte de outras proteínas que estão presentes no capsídeo aqui, que podem também ter uma relação com a diversidade. A gente tem alguns desses vírus com uma letalidade gigantesca. Por exemplo, H5N2, cara, ele é um tipo de vírus de gripe aviária, né? Assim como H7N9 também, que tem índices de letalidade que giram em torno de 70%, tá? Então é tenso, cara. Tem vírus de gripe aí que é bastante monitorado para saber se ele não está fazendo salto, né? Que a gente chama de salto de hospedeiro. E aí, quando tem casos de contaminação de aves com algum desses 2 subtipos de vírus, normalmente é indicado por protocolo sacrificar todas as aves daquela granja, né? Mata todos os bichos ali e incinera os corpos desses animais, para não ter esse vírus circulando, se propagando em grande quantidade, tá? Em 2009, a gente teve o surgimento do H1N1, né, da gripe suína. Olha o que aconteceu. Eu tenho um vírus de gripe humana, um vírus de gripe suína e um vírus de gripe aviária, que todos eles estavam presentes na mesma pessoa.
o cara tinha 3 tipos de vírus de gripe diferentes. E o que aconteceu? Esses caras se recombinaram e fizeram tipo o Megazord dos Power Rangers, sabe? Eles se juntaram ali e fizeram esse processo de formação de um vírus novo, que tinha material genético dos 3, 40% de vírus de gripe humana, 40% de vírus de gripe suína, e a gente tem 20% de gripe aviária, que provocou o desenvolvimento desse carinha, né, novo, do H1N1, que não se sabe exatamente quantas pessoas matou, mas a estimativa é de algo em torno de 2,5 a 3 milhões de pessoas de 2009 até hoje, tá? Outra doença que a gente tem, que felizmente, hoje em dia o número de casos é muito baixo, né, acho que ninguém aqui teve sarampo, alguém aqui teve sarampo? Se manifesta aí no chat, vamos ver se alguém teve sarampo aí. Ninguém? Ok, por que vocês não tiveram sarampo? Qual que é a explicação para isso? A explicação chama vacina, tá? Essa é uma vacina cuja cobertura vacinal, por muito tempo, ela ficou muito alta em crianças, né? E aí isso fez com que o Brasil, por exemplo, ele tem um selo de país, tinha, né? Que a gente perdeu esse selo. Em 2017, se eu não me engano, a gente perdeu o selo de país livre do sarampo, tá? Então a gente a forma de transmissão dessa doença é por via respiratória, oral e respiratória, contato pessoa a pessoa ou com objetos contaminados com vírus, mesmo da gripe. O sintoma que o sarampo provoca é febre alta, tosse seca e o aparecimento de manchas vermelhas pelo corpo. O tratamento, não existe um tratamento específico. Normalmente, seu sistema imunológico consegue fazer a eliminação do vírus. E esse é o principal sintoma que o sarampo gera, as manchas vermelhas pelo corpo. Só que as manchas não acontecem na fase inicial. A fase inicial acontece com a formação de feridas no lado interno da bochecha. E aqui, ó, apesar do indivíduo ainda não ter as manchinhas, que seria a forma principal de diagnóstico, né, da fase sintomática, aqui o indivíduo já está transmitindo. O que faz com que, muitas vezes, essa doença ela se manifeste em surtos em escola. Por quê? Hoje até que a coisa, principalmente por conta da Covid, deu uma melhorada boa, né? Então, a questão das questões sanitárias das escolas, os protocolos hoje são muito rígidos. Por exemplo, eu tenho um filho pequeno, vai fazer 4 anos agora, e na escolinha dele, ele não pode compartilhar o lanche dele. O lanchinho é dele. Eles não podem fazer nessa compartilhamento. E aí isso limita a transmissão de uma série de doenças. Se você lembrar, na sua infância, o seu lanche era seu? Não, né? Era um exercício do comunismo, né? Era nosso lanche. Os meninos tudo compartilhavam o lanche ali. E aí era aquela beleza, né? Porque o indivíduo pegava a bolacha da boca da outra criatura e botava na sua boca. O pirulito, né? Tava lá, um pegava, dava um pouco pro outro, o outro pegava, mordia. E aí a transmissão dessas doenças acontecia. Quando eu era pequeno, eu estava numa escola, cara, que tinha um bebedor que era na sala. E aí o bebedor tinha um copo coletivo. Era um copo, é surreal quando você vê esses troços desses hoje em dia. Era um copo que era usado para a sala de aula inteira. E teve surto de sarampo na minha sala. Infelizmente eu não peguei, porque a vacina, né, estava bastante eficiente e eu não me contaminei. Mas, assim, você tinha um lance aí, né, de um risco bem grande de contaminação, tá? Principalmente porque a gotícula de saliva nesta fase, mesmo antes de aparecimento das manchas, ela já tem capacidade infecciosa, tá? As manchas na boca, depois as manchas no corpo, são, né, o curso normal dessa doença. Profilaxia, vacina. E aí a gente tem a tetravalente viral, que é uma vacina que te protege contra sarampo, cachimba, rubéola e catapora, tá? Então são 4 doenças em uma única vacina. O protocolo costuma ser tríplice bacteriana, que aí não te protege contra a catapora, e depois tetraviral, né, que inclui a de catapora, e depois aos 6 anos você faz uma vacina de catapora, só de catapora, ali naquele indivíduo, tá? Aqui você vê a menina toda feliz com aquela cara de me arrumou toda, achei que era passeio e era vacina. Mas assim, é ruim, é péssimo, mas é a melhor coisa que você faz em termos de saúde pro seu bebezinho aí, tá? Adriano, não foi eliminado não, cara, ainda tem, só que felizmente com uma frequência muito menor. Agora a gente conversa melhor a respeito de catapora, tá? O problema, galera, é isso aqui, ó. Mesmo com tanta informação, olha a cobertura vacinal da vacina da tríplice viral, isso aqui é um dado de 2018. Aí começou uma campanha forte, né, a respeito da vacinação e conseguiu aumentar isso aqui muito, para 35%. É surreal, cara. Quando você pensa, acho que nunca na vida a gente tanto escutou falar a respeito de vacina, só que a gente focou muito em uma vacina. Qual vacina? De Covid. E deixou de lado todas as outras vacinas. E a gente tem, hoje em dia, campanhas anti-vacinação que são muito fortes, cara. E as capacidades, né, de mobilização das campanhas anti-vacina é absurdamente alta, tá? E isso está causando problemas no mundo inteiro. Não é só no Brasil, mas aqui no Brasil a gente está vendo isso avançando fortemente. E a gente tinha uma vantagem, né? Porque o Brasil, ele era vitrine internacional sobre a capacidade de vacinação, cara. A gente, agora na Covid, isso voltou a acontecer. Então você via lá os consórcios mostrando 2 milhões de pessoas sendo vacinadas em um único dia para a Covid, né? Mas já teve campanha de vacinação que o Brasil vacinou 10 milhões de crianças em um final de semana. Né? Nos 3 dias aí, no sexta, sábado, domingo, foram vacinadas 10 mil crianças, né? Em campanhas de reforço. Hoje em dia você tem que tentar ficar convencendo as pessoas da necessidade de se vacinar. E é muito fácil pra gente, né? Que vive em um mundo onde muitas dessas doenças, e eu estava até falando aqui, aqui, né, antes, acho que foi o Adriano, né, que falou, foi o Adriano, professor, mas hoje eu não vejo catapora. É muito fácil para nós, que vivemos em um mundo onde boa parte dessas doenças, elas têm uma circulação bem menor, falar que essas vacinas, ou que essas doenças, elas não existem, né, e que não foi as vacinas as responsáveis. Quero ver lá, né, há muito tempo atrás, onde essas vacinas não estavam disponíveis, e a gente tinha um índice de letalidade de várias dessas doenças altíssimas aí, né. Por exemplo, varíola, na aula passada a gente conversou sobre ela, a varíola tem uma chance de letalidade que chega em torno de 40%, aproximadamente. Então, tenso, cara, muito tenso.
Outra doença que provoca também sintomas, né, de manchas vermelhas pelo corpo é a rubéola. E a rubéola, a via de transmissão é a mesma do sarampo. O contato com secreções de via respiratória, contato pessoa a pessoa ou objetos que estejam contaminados. A rubéola gera o aparecimento de manchas vermelhas pelo corpo e existe um tratamento com uso de soro, que nesse caso é indicado ser feito por conta do risco aumentado de desenvolvimento de sequelas, especialmente em quem? Grávidas. Tá? Essa é uma vacina que precisa ser muito incentivada a fazer a aplicação, principalmente em mulheres. Por quê? Porque as mulheres em período fértil e que ainda não estão imunes a esse vírus podem transmitir, se a contaminação acontecer durante a gestação, pode transmitir isso para o bebezinho. E nas crianças, essa doença é grave. Tá? O olhinho dessa criança, não sei se vocês estão conseguindo ver aí bem em casa, mas o olhinho ele tá branco. Tá conseguindo ver isso? Tá? Olha a corzinha do olho dessa criança. Ela tá com o olho branco. O que é isso que você tá vendo? Isso aqui é uma criança com a presença aí de catarata. Tá? É uma criança que nasceu com catarata congênita, né, que a gente chama. Então, isso aqui, cara, o vírus pode provocar lesão na região dos olhos desse menino, provocando, às vezes, cegueira. Essa criança, ela precisa fazer uma cirurgia para fazer a retirada do cristalino e a colocação de uma lente artificial para curar a catarata desse menino. Tá? Pode acontecer surdez, pode ter atraso neurológico, né, aquilo que é popularmente chamado de retardo mental, por conta dessa transmissão que o vírus pode fazer da mãe para o bebê, transmissão vertical, infectando esse bebê. Ok? E a última das doenças de infância aí, né, é a varicela catapora. Essa, eu tenho certeza que mais gente aqui teve. Fala aí, quem teve catapora? Manifeste aí no chat. Aí, ó. Essa, tem muita gente que teve. Eu tive catapora também, né? A forma de transmissão dessa doença é pelo contato com o líquido que sai dessas feridinhas que aqui estão presentes. Qual é o sintoma principal que essa doença tem? Febre, prostração, que é uma sensação de corpo ruim, e o principal deles, o surgimento de feridas na pele em forma de bolhas, né? A vacinação consiste no uso de a profilaxia, perdão, consiste no uso de uma vacina tetraviral e, além disso, evitar o contato com o doente. O tratamento é sintomático, tá? E, se necessário, né, o uso de medicamentos que o médico pode fazer a prescrição. Existe, galera, esse vírus, o herpes zoster vírus, né? A transmissão que ele provoca é pelo contato com essas feridas. E as feridinhas, elas evoluem desta forma aqui, ó. Você tem as papulas vermelhas que acontecem, começa assim. Depois você tem as bolhas e, por fim, existem as chamadas crostas, né? Que acontecem ali. Normalmente, essa é uma doença que ela é muito comum em crianças. E aí, uma das formas mais comuns das mães, né, tratarem isso aqui, porque essas infecções que aqui surgem coçam bastante, e além disso, pode aumentar a chance de infecções. E aí você tem que fazer o uso de uma solução de permanganato de potássio. É isso aí, atriz. O banho de violeta, como era chamado, né? E aí é um troço que é surreal, cara, a capacidade de pintar que aquele troço tem. É um trocinho comprimidinho, bem pequenininho, assim, que você joga num balde de 20 litros de água. Cara, aquele troço fica roxo, de um jeito, que é muito doido. Aí você deixa aquilo, né, diluir, e depois faz um banho, né, no corpo ali, para que aquele componente, ele em contato com a pele, ele tem uma solução que causa, né, a asepsia, e além disso ele ajuda a secar essas feridinhas, né, as bolinhas que estão presentes. Eu também achava o máximo, né, tomar banho naquilo, até minha mãe depois mandar eu limpar o box do banheiro, porque aquilo, na hora que ele pega no rejunte, menino, pinta o rejunte com a beleza. Quando eu tive catapora, minha mãe fez eu, né, depois que eu peguei catapora, ela me entregou uma escova, e eu tive que ficar lá no chão esfregando para tirar aquela troça, aquele trem roxo do rejunte do banheiro. Nunca esqueço desse trem. O problema da catapora é que, em algumas pessoas, alguém até falou aqui, né? Se eu contar que eu tive 2 vezes, não acredito? Eduardo, acredito. É raro? É, mas pode acontecer. Mas o mais comum de acontecer é que, em algumas pessoas, esse vírus ele fica alojado ao redor de um nervo por décadas. E aí, o mesmo vírus que causa a herpes zoster causa um negócio chamado de cobreiro, popularmente, né? O herpes zoster, ele vai começar a reproduzir quando a pessoa tiver uma queda do sistema imunológico. Tá? Então, após uma queda da imunidade, o vírus volta a reproduzir próximo do local onde o nervo, né, estava presente aqui, o vírus. E aí essa infecção ela vai ser mais comum em pessoas idosas e em pessoas que são imunossuprimidas. Estas bolhas que você está vendo aqui têm chance de infecção, tá? Então, você pode ter a presença de vírus aqui com capacidade infecciosa. Meu ex-orientador de doutorado, cara, quando eu estava terminando o doutorado, ele teve cobreiro, ele teve herpes zoster, e ele teve no lado interno da boca, né? Bicho, era surreal, ficou muito feio, porque ele teve no trigêmeo. O trigêmeo é um nervo que inerva a região da face, e ele teve na raiz medial do trigêmeo, que faz essa inervação aqui. E aí ele teve essas feridas no lado externo da bochecha, mas no lado interno também. E aí isso causava espasmos musculares. Então ele tava falando assim, de repente a boca dele virava de lado, ele ficava a boca torta assim, você, meu Deus, o homem tá tendo um AVC ali, né? Aí passava um pouco e voltava assim. Ele foi um dia só pro laboratório e falou, gente, não tô dando conta, né? Vou afastar aqui, depois, e a gente olhando pra ele e falou, graças a Deus, né? Que você se tocou o risco que você tá botando, todo mundo aqui no laboratório expondo a gente a isso aqui. Felizmente ninguém acabou tendo, né? Porque a maioria ou já tinha se vacinado ou teve na infância. A maioria das vezes, você pega uma única vez. Mas em alguns casos, é raro acontecer, o Eduardo falou que ele teve aqui, né? Com 3 e 15 anos, a pessoa pode desenvolver mais de uma vez, ou o que é mais comum de acontecer é ter uma vez e depois desenvolver o herpes zoster, o cobreiro, que acontece ali, quando há queda de imunidade. Agora a gente deu no olho, meu Deus. Caraca. Tá? Aline, depende, tá? Não sei se isso foi uma pergunta que você fez, mas normalmente ela manifesta dessa forma aqui, e ela fica uns 7 a 10 dias, mais ou menos. Só que às vezes você pode fazer o uso de alguns medicamentos, a ciclovir, por exemplo, que diminui a taxa de reprodução do vírus. E aí você pode fazer a eliminação disso de maneira mais rápida, tá?
Outra doença grave que a gente tem, hepatite. E esta aqui, a gente teve casos, né, da tal de hepatite misteriosa, que aconteceu aí no começo do ano, né? E no final do ano passado e início desse ano. O que é hepatite, meninos? Hepatite é uma inflamação do fígado, que pode ser viral ou tóxica. A hepatite viral pode ser um desses 5 vírus aqui, os principais. Hepatite A é a forma menos grave das hepatites e bastante comum. Tipo assim, que é algo em torno de 70% a 80% da população brasileira, se fizer teste positiva para IgG contra a hepatite A, que é aquele cara que te protege a longo prazo, mostrando que você teve uma infecção antiga. Forma B e C são formas graves e que são transmitidas principalmente por via sexual ou ainda por transfusão sanguínea. Tá? Hepatite A vem por contaminação fecal oral. Hepatite D, ela aparece junto com B, ele é um vírus satélite que a gente chama, ele só consegue reproduzir se o vírus da hepatite B estiver junto. E a gente tem no Brasil casos relatados principalmente na Amazônia. E a hepatite E, ela é endêmica da Ásia. A gente até agora não teve aumento de casos em outros locais do mundo, ela é principalmente do sul asiático ali. A hepatite A forma de transmissão que ela tem é pela ingestão de água e alimentos contaminados com vírus. Qual é o sintoma que essa hepatite provoca? Inflamação do fígado, febre e icterícia, que é esse aspecto amarelado que o indivíduo tem, além de náusea e vômito que pode surgir. Tá? O uso de medicamentos que reduzam os sintomas normalmente é a principal forma de tratamento que isso tem, porque o seu sistema imunológico consegue eliminar o vírus. A profilaxia principal, educação sanitária, saneamento básico, né? A gente já até conversou sobre isso em outras doenças. Tome muito cuidado com sanduicherias por aí, né? Aqui em Goiás a gente chama de pit dog. E tome cuidado também com feira livre, que são locais onde você tem grande chance de contaminação. O tiozinho da feira, ele usa aquele pastel, né? Usa aquele avental aqui com um pano de prato do lado, e ele usa aquele pano de prato para fazer um monte de coisa, né? Limpar o suor debaixo do sovaco e da testa, e limpar a mão na hora de passar o troco. E depois ele vai, pega o seu pastel e joga ele ali para fritar. Aí você tem uma chance grande de contaminação ali. Tá? Já ouviu falar que tem um círculo de caneta em volta da herpes? Mariano, o pessoal faz isso, né? Pega e pinta ao redor, porque fala que na hora que você pinta ao redor, o vírus não escapa dali. Nada a ver. Na verdade, assim, isso pode às vezes ser feito para saber se a doença está lastrando, né? Se ela está saindo e causando esse crescimento. É por isso que é o principal motivo pelo qual, às vezes, o médico pinta ao redor da ferida, para saber se ela está expandindo ali. Tranquilo? O tompeiro, né? É bem isso, tompeiro da Deus me livre. A hepatite B e a hepatite C, são hepatites mais graves. E essas hepatites, elas são normalmente transmitidas por relação sexual. Tá? Além disso, elas podem ser também por compartilhamento de seringa e transfusão de sangue, se não periciado. No Brasil, até 1986, se eu não muito me engano, acho que 86, eu sei que é no final dos anos 80, não se fazia teste para hepatite B e C no sangue. Se você conhece uma pessoa que recebeu transfusões sanguíneas antes desse período, é indicado que essas pessoas façam teste para hepatite, porque pode ser que elas foram contaminadas durante a transfusão sanguínea. Hoje, não existe esse risco, não existe uma palavra forte, mas esse risco é muito baixo por conta de a perícia que acontece e também das entrevistas que são feitas. A gente até conversou sobre isso em aulas passadas, né? De que toda vez que você vai fazer doação de sangue, o povo te pergunta um monte de coisa de foro bastante íntimo, justamente para tentar minimizar a chance de encontrar uma pessoa com sangue contaminado e não fazer o teste, porque existe um gasto, né, de dinheiro nesse processo. E o segundo motivo também é para tentar evitar janelas imunológicas, porque pode acontecer de você ter o vírus, mas ainda não ter manifestado uma infecção suficientemente forte em relação à resposta que mostra que você tem a presença daquele vírus no organismo. E aí a hepatite B, ele é um vírus que preocupa porque ele é muito resistente a calor, por exemplo. Isso aqui gera uma preocupação grande em um local. Meninas, especialmente vocês, tome muito cuidado com o alicate de unha de salão de beleza. A maioria dos salões de beleza não higieniza o alicate de unha de maneira correta. Eles falam que eles esterilizam e não esterilizam. A Anvisa, né, a Vigilância Sanitária, ela inclusive proibiu os salões de beleza de fazer esterilização no hospital. Aliás, no hospital. No salão. O salão não pode fazer essa esterilização, justamente porque eles não têm nenhum tipo de normatização a respeito de como é que isso é feito. Aí muitos salões de beleza hoje em dia terceirizam e pagam para algum local fazer a esterilização. Aí se você for nesse local, nesse salão, você vê que o alicate ele vem embaladinho, a pessoa abre o alicate na sua frente, ele está envolto em um papel, tá? Aí você tem uma segurança um pouco maior. Mas o ideal mesmo compra o seu. Não é um negócio que você vai falir sua família, sabe? Comprando um alicate de unha. Mantenha o seu alicate de unha por conta desse risco que se tem de contaminação com transmissão, né, de hepatite B, por exemplo. Né? O uso de preservativo nas relações sexuais, controle de banco de sangue e usar seringas descartáveis, não fazendo compartilhamento, também é algo que pode ser usado como forma profilática. Né? O problema é principalmente a hepatite C, porque se ela não for tratada adequadamente, ela pode evoluir para um quadro de cirrose. Este é o quadro de cirrose, o que acontece com o fígado. Tá? Então aqui a gente consegue ver o fígado de uma pessoa normal, o fígado de alguém com cirrose. Tá? Essas bolhas que surgem no fígado, elas são tecidos fibrosos. Você bate no fígado de um cara que tem cirrose, ele faz toque-toque, né? Na época que eu estava na faculdade, a gente tinha as peças, né, de anatomia patológica e tinha fígados com cirrose. Bicho, é surreal a diferença. Assim. Você vê umas bolhas, né? É bem isso que você está vendo aí mesmo. É muito, muito estranho. Isso pode causar o indivíduo, né, entrar na fila de transplante. A gente tem a principal causa de transplante hepático no Brasil, de falência hepática e de transplante, é cirrose. Dentre a cirrose, qual é a principal causa de cirrose atualmente? Álcool. Tá? Então, o consumo de bebida alcoólica. Segunda maior causa de cirrose é vírus, infecção por hepatite. Tá? A gente tem terceira maior causa de cirrose existente no Brasil,
esteatose hepática. Esteatose hepática é o tal do fígado gorduroso, tá? Que pessoas gordinhas, pessoas obesas, estima-se que algo em torno entre 50% a 60% dos obesos tem algum nível de esteatose. Isso não significa que ele vai ter cirrose, tá? A gordura em si não é problema. O problema é que a gordura no fígado aumenta a chance de inflamação. E a inflamação hepática pode causar o quadro de cirrose, tá? Aí você tem que manejar rapidamente para evitar o desenvolvimento dessa cirrose hepática e gerar perda de peso naquele cara. Quarta maior causa de transplante hepático é as hepatites fulminantes, que tem a imensa maioria delas como causa autoimune. Só que sabe uma outra coisa que também causa isso? O uso de medicamentos. E a gente vê muita gente na Covid entrando na fila de transplante, precisando de fígado, por conta de hepatite fulminante, por causa do uso de medicamentos, né? Sem comprovação científica, que causaram, né, lesões hepáticas e algumas pessoas acabaram tendo complicações e precisaram ir para a fila de transplante. Beleza? Dura quanto tempo no alicate, Isabela? Esse tempo ele não é matemático, assim, né? Mas a gente sabe que o vírus da hepatite B, ele é bastante resistente, podendo, em condições ideais, viver até mais do que 2 dias ali, se houver secreções contaminadas, para que esse vírus ele permaneça naquele local, tá? Tem bebê que nasce com icterícia, né? Tem, Poliana. A icterícia neonatal, ela é uma condição clínica relativamente comum. Boa parte das crianças que tem icterícia neonatal é por conta da destruição que acontece das hemácias dessa criança após o nascimento, porque a quantidade de hemácias que o bebê tem é muito maior, né? E aí, por uma questão de regulação após o nascimento, há uma tendência de destruição de parte das hemácias dele e desenvolve icterícia neonatal. Outra coisa que pode causar icterícia neonatal é a eritroblastose fetal, né? Que pode ser induzida principalmente pelo RH, mas existe uma pequena eritroblastose, muito mais leve, que pode acontecer, induzida também pelo ABO. Isso aconteceu com meu filho. Eu sou B, minha esposa é O, o Gael, meu filho, é B também. E aí minha esposa produz anti-A e anti-B. Na hora do parto, pequenas quantidades de anti-B da Carla, minha esposa, passaram pela corrente sanguínea e foram até o encontro das hemácias do Gael, e fizeram a destruição de parte das hemácias dele. Aí ele desenvolveu uma icterícia bem leve, mas assim, era perceptível que ele era amarelinho, né? Eu até chamava ele de meu Simpsonzinho. E aí, o tratamento nesse caso é banho de sol, né? Então você tem que fazer banho de sol na criança para ajudar a fazer essa metabolização. O povo mandinga de volta também, né? Minha sogra é dessas raizeiras que fala que tem que fazer benzer um menino, porque icterícia é mal olhado na criança, e tinha que fazer um chá, né, de uma planta chamado picão, e fazer um banho na criança com esse troço, né? E lá vai em Dom Geraldo, minha sogra, tentar falar pra mim que tinha que fazer o banho, o Gael, do chá, né, ali e tal, porque senão ele não ia melhorar da icterícia. E lá vai eu, falo, Dom Geraldo, não existe comprovação científica que isso funcione. E aí acho que uma das cenas mais grotescas da minha vida, a minha sogra aposentada, a minha sogra ajoelhada, né, assim, na minha frente, falando, pelo amor de Deus, deixa, né, deixa eu fazer o banho, né, fui eu não, criatura. Aí eu olhando aquela cena, né, grotesca, falei, tá, vai lá. Aí ela foi, comprou o troço, fez, e fez o banho no Gael. E ficou lá, umas 2 semanas fazendo banho no menino. E aí ele foi melhorando. Adivinha o que ela falou? Foi? Tá vendo? Se deixasse eu ter feito esse troço desde o começo, tinha melhorado mais cedo ainda. Uhum. Era o fígado do meu filho metabolizando a bilirrubina, e a gente dando banho de sol todo dia, pegava o menino, tirava a roupinha dele, deixava ele só de fraldinha no sol ali no início da manhã, né, para fazer essa metabolização. Não, é o chá, né? Lembra da anedota científica? Mais um caso, né, aqui. Uma outra, uma outra doença que a gente tem com uma prevalência bem grande é herpes. Herpes, ela é transmitida pessoa a pessoa, tá? Ou por objetos que estejam contaminados. O que herpes causa? Formação de bolhas e feridas na região dos lábios. Isso acomete cerca de 90% da população mundial, sendo que a maioria é assintomática. Quando aparece casos de infecção por herpes, quando o indivíduo tem queda do sistema imunológico, provocado principalmente por elevação de nível de estresse, ou por uma alteração hormonal, ou exposição excessiva a raio de luz. Tá? O que fazer para evitar essa doença? Evitar o contato com pessoas que apresentem os sintomas, tá? Além disso, não compartilhar copos e talheres. O herpes, ele pode provocar lesões na região da boca, mas ele pode gerar também região genital. E aí são 2 vírus diferentes. Herpes simplex do tipo 1 e herpes simplex do tipo 2, tá? O herpes simplex do tipo 1, ele gera a infecção da região oral. E o tipo 2, na região genital, tá? Então aqui a gente consegue ver na vulva desta mulher, né, a presença aqui na região dos pequenos lábios de lesões causadas pelo herpes. E aqui na região genital de uma criança, infelizmente, né, com a presença dessa infecção. Como é que esse menino pegou essa doença? Isso aqui é uma transmissão que pode acontecer a partir da mãe que estava infectada, e aí na hora do parto pode acontecer a contaminação da criança. Então se a mãe tem herpes, o parto não é indicado de ser normal. Há uma indicação de parto cesáreo nessa situação para evitar a contaminação da criança. Mas o que isso aqui, infelizmente, pode ser sinal também, galera? Eu sei que muitos de vocês querem medicina, né? E aí é indicado que, se isso acontecer, isso seja encaminhado para o ambulatório psicológico, tá? Para fazer a avaliação se a criança ela não foi vítima de abuso sexual, tá? Porque, infelizmente, às vezes pode ser caso de estupro também. Tranquilo? Outra doença que a gente tem, que é relacionada também à transmissão por relação sexual, né? É o HPV, papiloma vírus humano. Esse é um vírus, cara, cuja via principal de contaminação é pelo contato sexual. E a principal manifestação clínica é verruga na região genital e anal. O uso de pomadas e a cauterização dessas verrugas são as principais formas que a gente tem de tratamento. Existe vacina para essa doença, e ela entrou no calendário de vacinação das meninas em 2014 e dos meninos em 2017. Não sei qual é a idade de vocês aqui, né, mas eu imagino que a maioria seja mais novinho, e acho que todo mundo aqui deve ter recebido essa vacina, e provavelmente, inclusive, você recebeu ela na escola. E por que dessa preocupação grande em relação a esse vírus, fazer essa vacinação? Por conta do risco que alguns tipos de HPV têm de desenvolvimento de câncer. Então, o câncer ele pode estar relacionado com a exposição a agentes mutagênicos.
E um dos agentes mutagentes é biológico. Vírus pode provocar isso. Exemplo de um vírus que tem uma chance bem grande de provocar lesões, material genético e formação de câncer por conta disso. HPV. Câncer de quê? O que esse vírus causa? Lembra? Câncer de colo de útero, câncer de orofaringe, tá? E câncer de pênis. Professor, como assim existe câncer de pênis? Sim, criatura, existe câncer de pênis. E o principal responsável é esse cara aí, tá? Aqui você consegue ver as feridas na região genital, né, no pênis de uma pessoa, e aqui na vulva, as feridas, né, as verrugas que tomaram a vulva desta mulher, aqui, tá? Essa feridinha, essas verrugas que aqui estão presentes, muitas vezes nos homens, eles são assintomáticos, mas o vírus está lá reproduzindo e provocando lesões, o que pode provocar câncer de pênis. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela estima que por ano, cerca de 1.000 a 1.500 brasileiros percam pênis por conta de câncer de pênis, e este é o principal responsável. Então, como é que faz para não ter esse câncer? Uso de preservativo, a vacina, e a outra coisa que deve ser feita também é higienização. Existe uma secreção que é produzida aqui, ó, na região da glande, né, a cabeça do pênis, chamada de esmeg. Essa secreção, ela precisa ser removida. Então, deixa eu te Leandro Feliz te ensinar como é que você lava essa malaquias, tá, criatura? Todos os dias, quando você for tomar banho, criatura, puxe o prepúcio para trás. O prepúcio é a pele que recobre a glande e lave a secreção que está presente aqui. Por quê? Porque esta secreção favorece o acúmulo de vírus e favorece o desenvolvimento de câncer de pênis. Então, boa parte dos cânceres de pênis poderiam ser evitados com higienização correta, tá? Aqui a gente tem, ó, a região da areola de uma mulher, né, a região do mamilo, bico do peito, com a presença desse vírus, e aqui o nariz de uma pessoa também, com uma verruga que surgiu na região oral, né, na região nasal. Isso é como assim nariz? Pra quem não entendeu a foto, é uma pessoa que tá assim, ó, ela tá segurando o dedo, com o dedo ela tá segurando o nariz para cima, e aqui é o narizinho desse indivíduo. Professor, mas como é que o vírus foi parar lá? Cada um faz o que quiser com o seu nariz, né, criatura? É isso. O vírus foi parar aqui, provavelmente por um foco de infecção, né? Que pode acontecer, por exemplo, por uma relação sexual. Tá? Então, durante um sexo oral, por exemplo, o vírus que estava presente na região genital passou para a região próxima, né, da boca, do nariz, e a transmissão aconteceu. Ou então, um indivíduo que tinha esse vírus pega e coça o nariz, por exemplo, né, depois de passar o dedo na região genital, e aí você tem essa transmissão. Ok? E as últimas doenças aqui, causadas por vírus, a gente tem parotidite, famosa cachumba. Essa eu tenho certeza também que boa parte aqui teve. Manifesta aí no chat, quem teve cachumba. Eu tive, né? A cachumba, galera, é uma doença que ela tem uma transmissão que acontece por gotícula de saliva, então via respiratória. Esse contato pessoa a pessoa e objetos que estejam contaminados também. O que cachumba provoca? Inchaço, edema da região da glândula salivar e não existe um tratamento específico. E a vacina, né, a tríplice viral ou a tetraviral, protege contra essa doença. O Kiko, né, o campeão internacional do campeonato de cachumba, quem tá com cachumba por mais tempo, isso causa esse inchaço, esse edema aqui, né? Aqui a gente consegue ver unilateral nessa criança a presença da cachumba, ela pode acontecer bilateral, eu tive dos dois lados, né? E aí, aquela beleza, fica desse tamanhozão assim, eu lembro que minha mãe pegava uma fraldinha, e aí ela passava o pano quente, e me entregava e eu colocava por cima, né? E aí aliviava um pouco da dor que acontece ali. O vírus da cachumba, ele pode ter tropismo por outras áreas do corpo. Ele pode ir para onde também? Ele pode ir para o sistema nervoso e ele pode ir para testículo também. Nas mulheres, ele pode ir para os ovários e ele pode ir também para a glândula mamária, tá? Então ele pode ter tropismo, atração por outras regiões do corpo. Inclusive, quando vai para testículo, estima-se que 15% das pessoas que desenvolvam a cachumba testicular, ele desenvolve algum grau de lesão testicular, o que pode diminuir um pouco da produção de espermatozoides e dificultar a fertilidade naquele cara, tá? Precisa ser feita essa investigação, né, para saber qual é o nível de comprometimento que aconteceu nessa situação ali. Tem um negócio que o povo fala, que é assim, quando você tá com cachumba, você não pode pular. Usando a sabedoria popular na fala, inclusive, o povo fala, não pula quando você tem cachumba, senão ela desce pro saco. Qual a relação entre pular e a cachumba descer pro testículo? Acho que na cabeça das pessoas aqui está o vírus, lá embaixo é o testículo. Você vai pulando, o vírus vai fazendo assim, né, vai descendo até ocupar a região testicular. Não tem relação. Na verdade, a única coisa que a gente pode associar a isso é o fato de que o exercício físico, a intensidade maior, ela vai aumentar a perfusão, a distribuição de sangue. E talvez isso aumente a chance de disseminação do vírus. Tá? E a última das doenças, poliomielite. A poliomielite é uma doença grave, tá? Cuja forma de transmissão se dá pela ingestão de água e alimentos contaminados com vírus e o contato pessoa a pessoa. A transmissão pode ser por via fecal, tá? Então, as fezes contaminadas podem passar esse vírus para outra pessoa. O vírus ele vai atingir o sistema nervoso e multiplicar na região dos neurônios motores, o que provoca a destruição da inervação das pernas, gerando a paralisia dos membros. Normalmente isso acontece nas crianças. Então, qual é o outro nome que essa doença ela recebe? A poliomielite gera paralisia nos infantes. Por isso, paralisia infantil, né? Não existe tratamento específico para essa doença. E a profilaxia, como é que é feita? 2 vacinas, Sabin e Salk, tá? Conhece? Conhece, tá? Essa é a famosa vacina do Zé Gotinha, Sabin, tá? E essa vacina, cara, ela tem uma coisa extremamente vantajosa, que é, qual que é o maior medo que as pessoas têm em relação à vacina? A agulha.
Esta vacina é administrada onde? Na boca, né? Através de uma gotinha, 2 gotinhas que são aplicadas na boca dessa criança aqui, tá? E aí você tem uma vacina de vírus atenuado e outra vacina de vírus inativado para gerar uma imunidade que se complementa, né? A chamada imunidade heteróloga e proteger esse indivíduo para poliomielite pelo resto da vida, tá? O Brasil não tem casos de poliomielite já há um bom tempo, tá? Então, as campanhas de vacinação, elas foram responsáveis por praticamente erradicar essa doença no mundo como um todo, tá? Mas alguns bolsões ainda, né, espalhados principalmente na África, tem casos de poliomielite. E sabe a notícia mais tensa, triste? Estados Unidos identificou um caso de poliomielite depois de décadas livre, tá? Isso aconteceu, se não me engano, há 3 dias atrás. Uma criança com poliomielite. E por quê? Por que lá tá tendo caso de poliomielite de novo? Isso é sinal, cara, que os antivax estão ganhando espaço, né? Então, um país que era livre de poliomielite, um país, o país mais rico do mundo, que tem acesso a essa vacina, né? A hora que quiser, e só um detalhe, essa vacina é uma vacina barata, tá? Ela custa... Eu lembro de ver uma vez, né, falando de que esta vacina ela poderia ser produzida com algo em torno de 70 centavos de dólar, né? Então é uma vacina bem barata. A gente está falando aí de, sei lá, R$ 5, né, uma dose de vacina. E, infelizmente, né, infelizmente, essa vacina barata desse jeito, as campanhas anti-vacina estão sendo bastante fortes a ponto de que uma doença que encaminhava para ser uma doença erradicada, voltou, né? Beleza? Sim, isso pode acontecer com outras doenças também, Lucas. Inclusive, isso pode acontecer com outros países, entre eles o Brasil. Teve campanha de vacinação de poliomielite agora. A campanha encerrou, se não me engano, esse final de semana, acho que foi sábado, o último dia. O público vacinado, ele foi só 40%. 40% das crianças apenas, né, que se esperava vacinar foram vacinadas. E aí o governo anunciou que vai ter que estender o prazo de vacinação para ver se consegue aumentar o número de crianças, né, que vão ser vacinadas. Tenso, cara, bem tenso. Uma doença que tinha tudo para ser erradicada, mas infelizmente a gente está vendo o retorno dela. Beleza? Dúvidas, meninos? Certo? Bom, galera, eu fecho com vocês aqui, então, a primeira das grandes frentes, né, que a gente tinha para conversar. A gente conversou sobre a parte, então, de microbiologia e programa de saúde, tá? Dentro dessa, a gente falou sobre verminoses, viroses, bacterioses, protozooses, né? E a partir de agora eu entro em uma outra parte. A gente entra na fisiologia humana, tá? E o nosso primeiro sistema é o sistema digestório. E aí, crianças, para que serve o sistema digestório? O sistema digestório está envolvido principalmente com, como o próprio nome fala, a digestão. O alimento que a gente come, ele é fonte de 2 coisas. Ele é fonte de matéria, ele é fonte também de quê? De energia. A classificação que a gente tem em relação à forma de obtenção do alimento, os organismos podem ser autótrofos ou heterótrofos. O que é autótrofo? É aquele cara que produz a sua própria nutrição orgânica, né? E aí a gente tem bactérias, cianobactérias, algas e plantas como pertencentes a esse grupo. Você obtém sua alimentação desse jeito? Todo dia pela manhã você sai no sofre fotossíntese. Não. Você faz a alimentação, obtendo o alimento na forma de uma outra fonte de produção. E aí você pega esse alimento que já está pronto, né? Nos animais, isso aqui acontece. Só que a questão é que eu preciso, após o processo de ingestão, fazer a digestão acontecer. E o sistema digestório faz isso. A digestão é um processo que é dividido em 4 etapas. Quais são as 4 etapas da digestão? Primeira delas, ingerir. O que é isso? Comer. Segunda etapa, metabolizar. E aí você vai fazer a quebra desses nutrientes em moléculas suficientemente pequenas para fazer o processo de absorção, que é a terceira das etapas da digestão. E a quarta e última, tudo que você come, você consegue gerir? Não. Tudo que você come, você consegue absorver? Não. Parte disso vira o famoso o quê? Cocôzão. E aí você tem a egestão. Egestão é eliminação daqueles componentes. Então, ingerir é comer. Egerir, descomer, né? Fazer o cocô, nesse caso aí. A composição química dos alimentos, então, água, sais minerais e vitaminas não precisam ser digeridos. Eles são diretamente absorvidos. Já no caso de proteína, polissacarídeo, lipídio e ácido nucleico, a gente tem que quebrar esse cara nas unidades menores e fazer esse processo de absorção. Só um detalhe, a celulose não é digerida nem absorvida. Eu não consigo digerir esse carinha. E onde é que eu encontro celulose? Parede celular de plantas. A gente encontra isso em grande quantidade em folhagens. Isso então quer dizer que mato essas folhas que a gente come não serve para nada? Serve. Para que serve? E aí? Qual o objetivo das fibras alimentares? E a celulose é um dos componentes dessa fibra. Ela serve para 3 coisas. A primeira coisa que isso serve é para te dar a sensação de saciedade. Então isso vai fazer você comer menos. Eu vou te mostrar na parte de regulação hormonal que o sistema digestório ele é regulado por hormônios, a sua fome, que estão relacionados principalmente com o preenchimento do estômago e do intestino. Como as fibras estufam e fazem esse processo de preenchimento, ele vai ajudar nessa questão de saciedade. Segundo motivo pelo qual a celulose e as fibras são importantes é que ela vai reduzir o peristaltismo, reduzir a absorção de água, facilitando o peristaltismo intestinal. Ela reduz o ressecamento das fezes. Isso facilita o trânsito para evitar aquele momento legal, né? Em que você vai no banheiro fazer o número 2, em que você pede para Deus um exorcismo, né? Para tirar do seu corpo aquilo que não mais te pertence. Aí você olha para a criaturinha, ela tá com a mãozinha grudada na beirada do vaso e a veia do pescoço tá até estufada, né? Tentando jogar aquilo para fora. Quando desce parecendo um gato, com as unhas de fora rasgando o brioco inteiro da criatura, né? Por quê? Porque as fezes estão secas demais. Fezes ressecadas, cara, é sinal de baixa ingestão de fibra e excesso de consumo de proteína. Então, para isso, mais um motivo pelo qual as fibras são importantes, evitar o ressecamento. E a terceira, alguém até já colocou aí, a Ana Júlia falou, ele vai limitar a absorção de lipídios. Por quê? Porque ela dificulta a ação da bile. Uma vez que ela dificulta um pouquinho dessa ação da bile, aí o processo de digestão de lipídios se torna menos eficiente. Isso ajuda o combate ao colesterol elevado. Tá? Então, sim, as fibras são importantes, mesmo que você não faça o processo de digestão delas. Tranquilo?
As unidades básicas, né? A proteína, quando quebrada, ela libera quem? Aminoácidos. Polissacarídeos, quando digeridos, monossacarídeos. Os lipídios, ácido graxo e glicerol, os ácidos nucleicos nucleotídeos. E aí a gente faz todo esse processo de digestão para, no final, fazer o contrário. Depois que eu absorver esses componentes, eu vou pegar as unidades básicas e compor as moléculas complexas. Então, vamos lá. Hoje é o dia de desmistificar coisas. Eu já falei da vitamina C, de que ela não presta. Deixa eu te falar outra coisa que não presta também e que não te ajuda em praticamente nada. Colágeno. Sabe aquela história que você escuta que colágeno faz bem para a pele? Pelo amor de Deus, gente, não faz sentido isso. Na cabecinha de muita gente, quando você come o colágeno, o que acontece? Você pega o colágeno, daí você vai lá na pele, né, e coloca o colágeno ali. Não, cara, não é assim que o processo funciona. Porque se você comer proteína, o que seu corpo faz? Quebra esse aminoácido. E depois, o que o seu corpo faz é pegar esse aminoácido e sintetizar proteínas. Mas necessariamente é colágeno que você vai sintetizar? Não. Você pode produzir qualquer proteína, qualquer, um anticorpo, queratina, enfim, você pode produzir qualquer proteína em questão. Isso não vai trazer, né, nenhum benefício para o seu corpo. Então, colágeno faz bem para quem? Para a indústria farmacêutica. Isso aí faz bastante para eles, né? Porque o trenzinho caro é o tal do colágeno. Isso mas não adianta de nada, de nada, de nada. Vamos lá, para que o colágeno pode adiantar? Se você tem uma dieta hipoproteica, o colágeno, o suplemento que ele está presente, ele pode fornecer os aminoácidos que você precisa. Primeiro. E o segundo, os colágenos mais caros, eles vêm junto com vitamina C. E a vitamina C é importantíssima para a síntese do colágeno também. Então, este é o principal benefício que o colágeno traria para o seu organismo. Mas se você tiver uma dieta equilibrada, regularizada, não há por que fazer uso desses colágenos hidrolisados, né, por aí. O processo de digestão ele vai ser subdividido em físico e químico. O processo físico consiste em mastigar, deglutir e fazer os movimentos peristálticos, enquanto o químico, a hidrólise enzimática e o processo de emulsificação das gorduras que acontecem dentro do nosso organismo. De maneira, então, cara, que a digestão ela pode acontecer, via de regra, de duas formas principais. Intracelular, que é aquela que acontece dentro das células, tá? Com a formação de vacúolo digestivo, protozoários fazem isso, tá? E extracelular, que acontece dentro de uma cavidade digestiva, como acontece com nós, animais, né, acordados, tá? E aí a gente tem a digestão intracelular, ela pode acontecer com a formação desses pseudópodes, tá? E ele vai englobar esse componente para fazer esse processo de digestão. Terminou, existe a plasmocitose, que faz a eliminação desses componentes aqui para fora da célula, tá? Esse é o processo que acontece, por exemplo, com os protozoários ameboides. Aqui a gente consegue ver uma ameba se alimentando de um paramécio. E aí o que acontece aqui, ó? Você tem uma emissão de um pseudópode, lembra desse vídeo? A gente já tinha mostrado ele anteriormente. Ele vai capturar essa partícula e trazer ela aqui para dentro, para serviço de quê? De alimento. Tranquilo? Qual que é a classificação que a gente tem em relação ao sistema digestório? A primeira classificação que eu tenho é se o sistema digestório ele é incompleto ou completo. E aí, o que significa isso aqui? O sistema digestório do tipo completo, galera, vai acontecer quando existe boca e o quê? Cheias, né? O ânus presente ali naquele organismo. E a gente encontra isso em hemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e cordados. Já o tubo digestório incompleto, não existe ânus. É o mesmo buraquinho que permite a entrada e a saída dos alimentos ali dentro. Todo animal que tem sistema digestório, a gente chama ele de enterozoário. E aqui a gente consegue ver isso, ó. Esse bichinho só tem uma boca e um ânus. O sistema digestório, ele é o quê? Incompleto. Já aqui, o que acontece? Existe boca e ânus. O sistema digestório, então, ele se torna o quê? Completo. Nós temos um tubo digestório do tipo completo. Tá? E aí, o tubo digestório humano, a gente tem isso aqui, ó. A boca vai permitir a entrada do alimento. Esse alimento ele vai passar para dentro da faringe. Da faringe, ele desce para dentro de quem? Do esôfago. Do esôfago, ele vai para o estômago. Do estômago, ele vai para dentro do seu intestino delgado, que é subdividido em 3 partes. Quais são as 3 partes que compõem o intestino delgado? Lembra? Duodeno, jejum e ilho. Saiu do intestino delgado, esse cara vai para o intestino grosso, que é subdividido em 4 partes. Quais são elas? Cólon ascendente, que fica aqui, ó, no lado direito do abdômen. Professor, não é direito, não, é esquerdo. Aqui, ó, lado esquerdo. Gente, pelo amor de Deus, não confunda isso nos desenhos que você vai ver de sistema digestório, sistema excretor, sistema respiratório. Cuidado, porque a orientação é ao contrário. O seu lado esquerdo, se você virar de costas, ele fica ao contrário. Tá? Então, o lado, ele inverte. Você está olhando como se fosse de frente a uma outra pessoa. Então, aqui é o lado direito, mesmo que no desenho ele fique para a esquerda. Cuidado com isso, em todos os desenhos, em todas as representações que a gente vai ver. Tá? Aí eu tenho o que sobe, a gente chama de cólon o quê? Ascendente. Depois ele atravessa de um lado para o outro, o chamado cólon transverso. Depois, eu tenho a descida no cólon descendente. E por fim, eu tenho a formação de uma estrutura em forma de S, chamada de cólon sigmoide, que se comunica com o reto e depois com o ânus. E do ânus, para onde que isso vai? A natureza, né? Isso como assim natureza? Normalmente é o vaso sanitário, mas em algumas situações, né? Você está lá no meio do mato, aquela vontade de fazer o número 2, no meio da estrada, por exemplo, né? E aí você vai para trás da moitinha, acha que você está escondida, né? E aí de repente passa aquele ônibus de 2 andares com o povo olhando por cima do matinho e vê a criatura parecendo um cosplay de Goku com o rabo do macaco pendurado ali, né? Mandando ver no meio do mato. A passagem desses componentes pelo tubo digestório não é apenas o tubo digestório. Quem mais? Além do tubo digestório, você tem que compõe o sistema digestório. Você tem a presença de glândulas. Quais são as glândulas que estão presentes? Na boca, existem a glândula salivar, nós temos a presença do fígado e a gente tem a presença do pâncreas, tá? Isso aí é a vesícula biliar. A vesícula biliar não é glândula. Por quê? Por que a vesícula biliar não é glândula? Lembra? Fessor. Mas ela não produz a bile? Não. Não cai nessa peguinha. Ela não produz a bile. O que a vesícula biliar faz? Ela armazena. Quem produz a bile é o fígado, tá?
E aí a gente tem o primeiro dos órgãos do sistema digestório, que é a sua boca, tá? A boca está envolvida com algumas funções. Primeira função, o paladar, que tem uma relação direta com a sua língua, tá? Para que serve a sua língua? Ah, professor, tantas coisas. Criatura depravada, para o sistema digestório. Para que serve a sua língua? Ela serve para algumas coisas. Primeiro, para sentir o gosto do alimento, tá? Ela serve para selecionar o que você vai ou não deglutir. Porque se o alimento tem um gosto muito ruim, você cospe aquele negócio, né? Segundo motivo, segundo objetivo da língua, é que ela serve para movimentar o alimento de um lado para o outro enquanto você está mastigando. E o terceiro, a língua serve para você engolir o alimento. Engolir o alimento é um processo voluntário ou involuntário? Ele é os dois. Ele é parcialmente voluntário. Então, o que acontece? A ponta da língua, ela vai levantar e abaixar o fundo da língua. Ao mesmo tempo, o véu do palato, a região da úvula, se levanta. Quando isso acontece, a gente abre a entrada da faringe, permitindo o alimento ele descer e ir para dentro daquilo que a gente chama popularmente de garganta, né? Então, o alimento sai da boca e vai para a sua faringe. A boca também está envolvida com mastigação, com insalivação, que começa o processo de digestão, e a deglutição. Tá? Na semana que vem, a gente conversa mais detalhadamente a respeito disso aqui, tá? Porque dentro da boca, além da língua, quem mais você tem a presença? Dos dentes, e a gente conversa sobre eles, e das glândulas salivares também. Tá? Por hoje é só. Beijo pra vocês, meninos. Bom final de semana. Juízo. Tá? A gente se vê na sexta que vem.